Eu sei que pode parecer muito esquisito, mas nesse momento tá rolando uma guerra no mercado de quadrinhos. Talvez você não saiba disso porque é uma guerra secreta. A gente está vivendo um momento inédito no mercado de quadrinhos brasileiro, porque nunca a gente teve tanta editora publicando tanto quadrinho. Cara, tá cada vez mais difícil de saber o que tu prioriza, o que tu compra, o que vale a pena ter na estante. Parece que toda semana alguém tem a ideia de abrir uma editora, sabe? E aí aparece com uma proposta editorial interessante. Isso para nós é muito bom, né? Porque quanto mais editoras publicando, a gente tem mais opções, é só saber selecionar. E o meu ponto nesse vídeo é que eu acredito que com a quantidade de editoras publicando quadrinhos, elas estão cada vez mais, tentando canibalizar o mesmo quadrinista. E não que isso seja uma novidade, né, cara? Isso acontece desde o começo dos tempos lá do mercado editorial, mas eu acho que isso tá um pouco mais frequente, assim, do que normal. Tu sabia que pro mercado da literatura aqui no Brasil, o leitor, ele tá cagando pra editora, né? Saiu uma pesquisa no Retratos do Livro no Brasil que aponta que, justamente, isso não é um ponto relevante para um leitor escolher a obra que ele vai ler. Mesmo assim, tu vai concordar comigo que é meio estranho quando isso acontece, sabe? É esquisito, pega, por exemplo, o Jeff Lemire. Jeff Lemire, ele, sei lá, o cara tem clones que produzem quadrinhos, né? Tem uma galera que acredita que ele tem escravos no porão que fazem os gibis dele, porque é muita publicação. Então, cara, praticamente todas as editoras grandes já publicaram alguma HQ desse quadrinista. É bizarro. Nesse vídeo eu vou primeiro falar sobre a editora pequena, depois sobre a editora grande e por último sobre o agente. E, cara, vamos pensar assim, pra editora pequena, isso que tá acontecendo é péssimo, porque imagina que tu abre uma editora, certo? E tu consegue licenciar um título muito legal de um quadrinista que praticamente ninguém conhece no Brasil, mas o cara é muito bom. E aí tu faz todo um trabalho de divulgação, tu faz uma live no Dois Quadrinhos, olha aí, teu HQ começa a bombar e de repente tu tem um sucesso, ou pelo menos um sucesso dentro da perspectiva de uma editora pequena. Porque eu acredito que tem um valor aqui, sabe? Tu conseguiu formar um público. E aí de repente, pá, vem uma editora grande e começa a publicar aquele quadrinista. Pensa naquela... Sabe quando tu tava no colégio e tu estudava a cadeia alimentar, que tem peixe grande que come o peixe pequenininho e tem um peixe maior ainda que vai comer o peixe grande? É claro que nessa conta a gente tem que considerar que quando uma editora grande pega um título, basicamente aquele autor começa a ser ainda mais vendido no Brasil e aí títulos das editoras pequenas vendem mais também, sabe? Tem uma certa vantagem. A má notícia é que, no fim das contas, a editora pequena vai continuar pequena porque ela vai ter que buscar um outro quadrinista que não é tão conhecido ou alguma coisa assim, publicar e tentar fazer sucesso. Para nós isso continua sendo muito bom, porque e pro autor, na verdade, porque assim, uma editora pequena, ela geralmente não tem muita condição de publicar muitos quadrinhos em sequência, sabe? Aquele autor, ela vai lançar um por semestre, um por ano, e assim o tempo vai passando, e quando vem mais editoras publicando aquele quadrinista, tu tem uma frequência maior de publicações dele no Brasil, o que é bom. Tá, peraí, olha só, eu tô aqui editando o vídeo e me veio 2 pontos na cabeça. Primeiro, que homem bonito, né? Olha isso, até congelado, com cara meio de pateta. Deve ser o efeito dessa barba. Deixa eu focar. Assim, tem um ponto negativo de que muitas vezes uma editora tá fazendo um bom trabalho com o quadrinista, a gente tá colecionando, sabe? Tá formando uma coleção bonitinha e aí ele muda de casa. E aí, muda e, sei lá, aí cada um lida de uma forma com isso. E um ponto positivo também, né, é que essas trocas nem sempre elas são beleza, né, mudou e isso é ruim. Às vezes uma editora não tá publicando, ou não... Às vezes tem o caso da editora que não soube trabalhar aquele quadrinista, né, isso também é bem frequente, tá? Volta pro vídeo aí pra eu continuar me mexendo. Tá, e aí a gente chega no agente, que... deixa eu só ver se tá gravando, tá, eu sempre fico meio apavorado. O agente é o cara que... a missão dele é trazer grana pro quadrinista, né? Esse é o plano. E ele vai oferecer para as editoras aquele título e vai rolar um leilão. Eu já ouvi cada história que, assim, talvez seja bem comum, mas para nós, como leitores, é muito bizarro, né? Cara, tem um quadrinho, que eu não vou falar qual é, que tinha uma editora de um amigo que ele queria muito publicar aquele quadrinho, sabe? Ele vinha me contar, empolgadaço. Cara, ninguém tá falando disso, sabe? É um quadrinho que ninguém, sabe? Não, por exemplo, ele ganhou, depois de um tempo, uma série na Netflix. Ou seja, ele passou a fazer sucesso, sabe? Ia ser sensacional ele publicar. Só que quando ele falou com a gente, o cara meio que, eu acho que foi esse tá, não, tu quer o título? Beleza, então, peraí. Galera,
tem uma editora interessada nesse título, bora fazer um leilão? Aí várias editoras grandes entraram na brincadeira e ele ficou sem o quadrinho. Cara, eu fico muito triste por ele, até porque é uma HQ que... Tá, não vou dar mais detalhes que vocês vão sacar qual é. Assim, é claro que tem agentes que enxergam a editora como uma parceira. Então, o agente ele passa a investir naquela editora, né? E meio que ele não vai vender para outra porque ele também é importante que o parceiro dele cresça, né? Então ele vai continuar mantendo o autor ali. Sabe o que eu gosto? Eu gosto quando a editora tem uma linha clara do que ela pretende publicar. Eu vou citar um exemplo nesse vídeo que é a Darkseid, que é, cara, eu acho que é o maior exemplo que a gente tem, porque ela é focada em terror, investigação criminal e coisa assim. Então meio que, quando sai um título nos Estados Unidos, meio que tu já, cara, beleza, tem cara de Darkseid, mas agora é o teu momento. Comenta aí embaixo. O que tu acha disso? Assim, a má notícia que eu tenho pra dar é que não tem como regular essa situação, né? Não é uma coisa que, tipo, cara, vai ser sempre assim durante toda a história da história do mercado editorial de quadrinhos brasileiro, né? Vai ter essa disputa entre as editoras e vai ser sempre um problema para editora pequena, mas a minha dúvida é se isso muda o teu jeito de colecionar, sabe? Se tu pensa nisso, se tu apoia, né, as editoras pequenas, deixa teu comentário aqui embaixo e assim... Eu sei que tu devia estar esperando aí o Dois Quadrinhos News, né, que é o programa tradicional de domingo, mas como teve uma edição extra na sexta, eu meio que não tinha tanta notícia assim. Na verdade, o meu plano era fazer um vídeo ainda mais difícil, mas, cara, deu muito trabalho, a pauta tá muito grande, eu adiantei esse aqui. Mas é legal, né, cara? Eu acho que é um tema que ele não... É um aspecto do colecionismo que ele não é muito debatido, né, sabe? Pelo menos eu não vejo a galera falando, tá?